Nós estamos falando em um tema tão importante desse mês, até que ele venha. Até que ele venha. Eu queria que acendesse as luzes. Até que ele venha. E por esses dias eu estava meditando naquilo que eu iria ministrar. Por esses dias eu estava pensando o que eu ia falar e eu disse: Deus, o que é que o Senhor quer falar para a tua igreja, Pai? Pai, até que o Senhor venha, nós temos que ser como quem, Pai? E Deus me trouxe na meditação, escuta, isso é muito importante. Até que ele venha, nós temos que ser como Enoque. Até que ele venha, nós temos que ser como Enoque. Eu coloquei o tema, eu queria que as meninas, por favor, colocassem aqui atrás. Até que ele venha, nós temos que se espelhar em Enoque. Mas eu não só queria trazer para você, para o seu coração, falando sobre Enoque. Eu queria estender um pouco a minha mensagem para Noé também. Sabe, antes de eu ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu queria que você viajasse um pouco comigo no passado. Eu queria que você voltasse ao passado e visse uma geração totalmente corrompida. Uma geração que se perdeu totalmente de adorar ao Senhor. Sabe, Deus, Ele criou o universo. E depois que Deus criou tudo, viu que tudo estava bom, mas Deus viu que faltava algo. Que algo é esse, pastor? Deus criou o homem. E o homem foi criado, depois a mulher. Eu não quero falar sobre isso, eu quero que você entenda onde eu quero chegar, diretamente em Enoque. E o homem no jardim, ele erra, ele peca. O homem erra, peca. E o homem vai colher o fruto do seu pecado. Mas baixa a tua cabeça, eu quero orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que os anjos, Pai, estejam passeando em nosso meio. Pai, eu te peço, Pai, que ao redor desse ambiente, Pai, estejam anjos batalhando, Senhor, Pai. Pai, que nada venha tirar a nossa concentração, que nada venha tirar, Pai, o entendimento da palavra, Senhor. Que essa palavra ministrada essa noite vire rema em nossos corações. Que nós vamos sair daqui, Pai, essa noite, Pai, entendendo, Pai, que em meio a essa geração, nós devemos ser como Enoque, Senhor. Andar com o Senhor assim como Enoque andou, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, fala em nosso meio, Pai. Pai, traz a memória, Pai, aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja, para o teu povo, Senhor, Pai. Que nada que saia da minha boca, Pai, não seja, Pai, simplesmente a tua palavra, Pai. Que os nossos corações essa noite, Pai, estejam receptíveis, Senhor, a escutar a tua voz, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Passeia em nosso meio, Pai. Ah, Pai, a tua presença, Pai, em nosso meio, ela é real, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor. Desde já nós te agradecemos. Amém. Como eu estava falando para você, Adão pecou. E com Adão teve 2 filhos. Eu estou resumindo a história. Mas por que o senhor está falando a história, pastor? Para onde eu quero chegar? Adão teve Caim e Abel. E teve o primeiro pecado da morte. Caim mata Abel. Aí você já vê que a geração ali já começa a totalmente se corromper. E Abel tem um filho chamado também Enoque. E ali começa a vir uma geração totalmente corrompida do pecado. Mas em meio a essa geração, passa-se anos e anos, e vem filhos, e entra filhos, e filhos morrem, e filhos crescem, mas nasce Enoque, em meio a uma geração corrompida. E eu quero que você pare para pensar essa noite, que Enoque era um homem igual a mim e a você. Enoque tinha sentimentos, Enoque tinha famílias.
Deixa eu te dizer muito forte essa noite, Deus não vai aceitar quando ele voltar desculpa. Ah, Deus, porque eu tinha minha família, eu tinha que cuidar da minha família. Ah, Deus, o Senhor sabe, porque ele não vai aceitar desculpa. Sabe por que eu estou querendo trazer essa memória a você essa noite? Porque Enoque era homem igual a mim e a você. Enoque tinha os mesmos sentimentos que nós tínhamos. Enoque tinha as mesmas obrigações de cuidar dos seus filhos, da sua esposa. A Bíblia relata tão pouco sobre Enoque, mas ela nos traz um grande entendimento, para que nós viemos entender que em meio a uma geração corrompida, nós não precisamos ir do jeito que a geração está indo. Não. A gente às vezes entende, meu Deus, a geração está tão corrompida, Pai, mas eu vou me espelhar em quem? Até que o Senhor venha, meu irmão. Se espelhe em Enoque. Se espelhe em Noé. A geração estava totalmente... Obrigado, seu Beto. A geração estava totalmente corrompida. Enoque nasce. Depois Enoque tem um filho, chamado Matusalém. Mas só não quero ficar em minhas palavras, eu queria que as meninas colocassem aqui, Gênesis 5, do 21 ao 25. Gênesis 5. Sabe, Enoque foi um homem que andou com Deus. Você imagina isso? Andar com Deus. Um homem em meio à geração corrompida, um homem que via tantas coisas de mal acontecer, mas ele não se envolvia. Um homem que tinha, meu irmão, desejo também, desejo igual a mim e você tem, mas ele não se envolvia. Eu estou dizendo isso para você porque Deus ele está perto de voltar, ou a gente não entende isso. Sabe essa palavra que eu estou dizendo, até que ele venha, mas eu vou me espelhar em quem, pastor Daniel? Em Enoque, em Noé. E a palavra de Deus vai se multiplicar, tem vários outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque são pessoas que viveram em gerações totalmente corrompidas. Gerações que não tinham mais jeito, e eu vou te dizer. Geração que estava ali, meu irmão, totalmente entregue aos seus desejos. Se nós pararmos para ver, isso está acontecendo na nossa geração. O amor de muitos já se esfriou. Acabou o amor do próximo, acabou, você não vê isso mais. Quantas coisas você tem visto na televisão? E aí Deus ele está dizendo, eu estou voltando. A gente parece que está vivendo assim, será que é a realidade? Tudo que a palavra do Senhor, meu irmão, está falando, está se cumprindo. O que é que nós estamos esperando para Deus voltar? Mas Enoque também estava em meio a essa geração corrompida. Mas Enoque andou com Deus, ele não se envolveu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque fez o quê? Andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Deixa aqui. Se Enoque gerou filhos e filhas, ele era o quê? Pai, ele tinha família, ele tinha obrigação. Ele não vai dar desculpa. Para andar com Deus, nós não precisamos dar desculpa. Pai, eu estou muito ocupado porque o meu filho estava doente. Sim, claro, você tem que cuidar da sua família, isso é óbvio. Olha, Senhor, eu estou muito ocupado. Sim, é o primeiro ministério, além do Senhor, é a família. Mas Enoque, ele se entregava por inteiro ao Senhor. Eu acredito que quando Enoque se entregava, andava com Deus, Deus estava cuidando dos seus filhos. Deus estava cuidando da sua casa. Deus estava cuidando da sua família. Então, quando a gente começa a andar com Deus, a gente não sente mais necessidade de nada. É porque a gente às vezes se preocupa tanto naquilo que é para Deus. Muitas das vezes Deus quer fazer, a gente diz, olha, Senhor, eu estou preocupado com a minha família. E Deus diz, calma, da tua família cuido eu, só se entrega a mim. É isso que eu quero que você entenda essa noite. Andar com Deus, temos que deixar algumas coisas de lado, não é fácil. Mas em meio a uma geração corrompida, Enoque andou com Deus. Sabe, outra coisa além, para você que é jovem, se você parar para entender, a idade daquela época é diferente dessa época. Enoque era um jovem. Ainda além, Enoque era jovem.
Porque se você for ler a Bíblia, você vai ver que pessoas morreram 900 anos, 800 anos. Enoque morreu só com 300. Morreu não, Enoque foi transladado. Deus levou Enoque com 365 anos. Um jovem como eu e como você está em meio a uma geração corrompida, mas não se envolver. Um jovem como mim e como você vê tudo daquilo que estava acontecendo de errado, mas não se envolver, andar com Deus. Pode passar, Camille. E diz assim, o 23. Viveu ao todo 365 anos. Sabe, a Bíblia ela relata, mas pastor, por que Deus ele levou Enoque para si? Paulo fala que Enoque ele deixou um grande legado. E diz assim lá em Hebreus, bota aí por favor, Camille. Hebreus 11, 5. A herança de fé que Enoque ele nos deixou. Pela fé Enoque foi o quê? Arrebatado. De modo que não experimentou o quê? A morte. Enoque ele não experimentou totalmente a morte. Essa morte que eu e você nós vamos experimentar. Mas em meio a uma geração corrompida, meu irmão, ele não precisou morrer. Deus, quando chegou para Enoque, totalmente a palavra fala lá em Lucas. Bota aí, Camille. Lucas. 1 Lucas. Judas 1, 14. Por favor, bota Judas 1, 14, Camille, antes de eu chegar aqui. Judas 1, 14, para você entender. Judas 1, 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Deixa aqui. Enoque estava profetizando. Em meio a uma geração corrompida, Enoque estava falando da palavra do Senhor. Sabe, eu comecei a pegar alguns estudos, e alguns estudos falam que Deus ele transladou Enoque porque o pessoal queria matar Enoque. As pessoas estavam querendo matar Enoque, porque Enoque estava profetizando, estava falando, vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Enoque começou a falar em meio àquela geração corrompida que não acreditou mais. É o que está acontecendo com a gente. A gente não está mais acreditando nos profetas do Senhor. A gente não está mais acreditando que Deus vai voltar. Isso está virando carochinha. Enoque estava em meio a uma geração falando, ei, o Senhor está vindo. Ei, meu, seus santos, o pessoal dele é doido. O pessoal está dizendo, ei, vai nada, vai vir não. É o que está acontecendo. Se você se levanta para pregar, as pessoas vão dizer, não dá ouvido não. Daqui a alguns dias está aí, carnaval. Muitas pessoas têm se afastado da casa do Senhor para viver apenas 4 dias. Muitas vão e não voltam. Isso é real. Se afastam. E depois, Senhor, a graça do Senhor ainda acontece. Mas eu quero também um pouco falar que a graça do Senhor não é para sempre. Em meio a uma geração corrompida, Enoque começou a profetizar. Pode passar, Camilo. Está parecendo com a nossa geração. Pode passar o 15, Camille. Para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Pode 16. Essas pessoas viviam se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. Está parecendo com a nossa própria geração. Se queixando, vivendo dos suas próprias vontades. Eu quero fazer isso, eu vou e faço. Estamos vivendo em uma geração totalmente que Enoque viveu. São cheias de si mesmo e adulam a outros por interesse. Está parecendo com a gente, eu não estou correndo de uma realidade. Sabe por que eu estou ministrando isso para você? O que viveu no passado está acontecendo hoje e nós estamos com a mão assim, achando que Deus ele não vai voltar. Quantas pessoas que só chegam perto de mim e de você por interesse? Quantas pessoas que só chegam aqui, ó, cheiam de si mesmo, eu quero para mim. É o que eu falei, o amor de muito quando começa a se esfriar porque você só quer para você.
Quantas pessoas chegam perto de você? Era uma geração totalmente, meu irmão, que estava entregue. Mas sabe, Deus, ele leva Enoque. Enoque não precisou morrer. Mas Enoque deixou Matusalém. E Matusalém passa ano e depois vem quem? Para que eu possa terminar a minha mensagem. Noé. Mas sabe o que doeu no meu coração? Não foi nem Enoque. Sabe uma palavra que doeu no meu coração? Foi quando Deus, Ele olha e diz assim: eu me arrependo do homem que eu criei. E se Deus olhar para essa geração e disser: eu me arrependo da geração que eu criei, acabou. Sabe por que acabou? E eu quero te dizer. Porque quando Deus disse isso, Deus ainda olha para a terra e vê um homem justo. Que homem é esse? Noé. E a palavra do Senhor, ela relata para mim e para você que Noé era um homem que também andava com Deus. Deixa eu te dizer, pode ler a Bíblia. Até aquele versículo, Enoque tinha pregado a palavra do Senhor. As pessoas não deram mais ouvido. Até aquele versículo Deus estava dando chance. Sabe, a gente está vivendo, querendo viver debaixo de uma graça, achando que Deus também não pode olhar para essa geração e dizer: ei, eu me arrependo da geração que eu não deixei ainda ser criada lá por Noé, que eu poderia ter acabado com tudo. Quantas pessoas têm pegado a palavra e não têm sido ouvido mais? E Deus olha e vê Noé. Sabe, e Deus vai até Noé, mas em nenhum momento, se você for ler a palavra do Senhor, Deus manda Noé pregar a palavra. Em nenhum momento, se você vê a palavra do Senhor, Deus não manda Noé pregar o evangelho. Sabe o que Deus diz para Noé? Construa a arca. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? Observe os sinais da volta de Cristo. Isso é muito forte. Deus está mandando te dizer essa noite algo muito forte. Observe os sinais. Porque enquanto Noé estava construindo a arca, as pessoas estavam vivendo dissolutamente. Não estavam vendo o sinal. Estavam tudo, meu irmão, sabe como? Ah, está tudo normal. Mas quando viu a água vindo, disse: Senhor, observe, meu irmão, os sinais da volta de Cristo. Nós estamos vivendo, olha, dissolutamente, achando que Deus não vai voltar. E Deus está dando sinais, assim como deu aquele povo. Noé pregou. Onde é que você viu na palavra que Noé pregou? Não tem palavra aí dizendo. Noé não pregou, Noé simplesmente obedeceu ao Senhor e começou a construir a arca. Deus dizendo: eu quero covados assim, eu quero dessa forma, e Noé lá. Mas quantas pessoas passaram? A palavra também não relata isso. Minha palavra do pastor, estou dizendo isso. Mas quantas pessoas passaram e olharam e disseram: ali tem um louco. Quantas pessoas não olham para mim e para você quando nós estamos evangelizando e diz: bando de louco, perdendo tempo, ao invés de estar gastando o seu tempo com outra coisa. Mas uma palavra que eu quero te dizer essa noite, e isso é muito forte: observe os sinais da volta de Cristo. E a gente está dormindo. E quando eu falo isso, eu falo para mim também. Noé estava construindo a arca, as pessoas estavam vivendo de todo jeito, desobedecendo. Deus já tinha dito: eu não quero mais conversa com essa geração. E se Deus olhar para essa geração hoje e disser a mesma coisa: eu não quero mais nada com essa geração. Não prega não. Acabou, não tem mais pregador. Isso aqui tudo um dia vai acabar. Igrejas vão estar vazias. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós temos que ser como Noé, andar em retidão ao Senhor, viver em uma geração que você pode chegar e dizer assim para Deus: desculpa, me desculpa te falar isso, Deus, a minha geração, Deus, eu não consigo, Pai, nem olhar para um lado que tem isso aqui, Pai, me atentando, Senhor. E a próxima geração também não tinha, não? E por que Noé foi santo? E a próxima geração também não tinha outras coisas que a gente tem hoje, não? Problema que eu quero dizer para você: não dê desculpa ao Senhor, Ele não vai aceitar. Não dê desculpa a Deus, que Ele não vai aceitar.
Porque sabe qual é o problema? Que a gente só pensa na geração atual. Não pensa que antes de nós viveu uma geração que viveu também momentos difíceis como eu e como você estamos vivendo. Mas aquele, meu irmão, que perseverar até o fim, meu irmão, receberá o galardão. Perseverar, meu irmão, é você olhar para as coisas que você muitas das vezes diz: Senhor, eu não quero, Pai, aquilo que eu sei que vai entristecer ao Senhor. Quando você pensa isso, você não faz. Sabe, para andar com Deus, nós temos que fazer alguns requisitos. Para andar com Deus, nós temos que andar como Ele andou. E como Ele andou, pastor? Coloca aqui, Camille. 1 Pedro 1,16. Nós temos que andar como Ele andou. Nós temos que seguir os passos que Ele passou. 1 Pedro diz assim: pois está escrito, sejam santos, porque o Senhor sou santo. Para andar com Deus nós temos que ser santos. Não é fácil, eu sei. O que eu quero trazer à sua memória essa noite. Não esqueça isso. E Deus falou muito forte isso ao meu coração. Observe os sinais. Se a mensagem que eu falei tudo essa noite, e você se esquecer, mas comece a observar os sinais. Você parou para perceber quando vai chover, o que é que acontece? O que é que acontece quando vai chover? Você sabe quando vai chover. Porque você olha para lá e você vê o sinal da chuva. O céu está ficando preto. Vai chover. Já percebeu isso? Observe os sinais da volta de Cristo. Deus, Ele não vai pegar ninguém despercebido. Todo mundo vai estar sabendo. Para andar com Cristo, é preciso ser obediente. Coloca aqui, Camille, João 8:51, por favor. João 8:51, ele diz assim: asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Sou eu que estou dizendo, não, a palavra do Senhor. Deus traz essa palavra para mim e para você. Enoque não viu a morte, mas ele foi obediente. E por que nós estamos vendo a morte, pastor? Sim, quando nós morremos, nós vamos para o céu. Mas para muitas das vezes ser fiel em uma geração corrupta, eu sei que é difícil. Mas nós temos que entender que a melhor coisa é obedecer a Ele, de que aos homens. A melhor coisa é obedecer a Deus, de que a nossa própria vontade. Agora, uma das coisas principais para andar com Deus é preciso ter fé. Bota Hebreus 11:6, por favor, Camille. Sem fé, o que? Impossível agradar a quem? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensas aquele que o busca. Ele recompensa aquele que o busca. Muitas das vezes nós não acreditamos que ele existe. É como a pastora acabou de falar, que quando acontece algum problema em nossas vidas, nós começamos a ligar para A, começamos a ligar para B, mas quando não tem mais soluções, nós falamos com quem? Deus. Nós às vezes estamos vivendo com Deus, querendo andar com Deus, mas não acreditamos que Ele existe. Como é que Ele vai fazer o sobrenatural acontecer se nós não acreditamos com quem nós andamos? Como é que Ele vai fazer aquilo que Ele tem para fazer? Grandes coisas, vou te falar. Deus ainda tem coisas para fazer que eu nem você imagina. O que está acontecendo é simplesmente nada daquilo que Ele tem para fazer. Deus, Ele tem coisas maravilhosas também. Quando eu falo coisas maravilhosas, é coisas para mim e para a tua vida que eu e você não imagina. Nós vivemos tão pouca coisa daquilo que Deus ainda quer fazer. Porque quando nós começamos a andar com Deus, nós não somos mais o mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje eu falo sobre Noé. Noé morreu.
Mas eu falo bem de Noé, falei bem de Noé. Aprendi com Noé, nós aprendemos com Noé, que em meio a uma geração corrompida nós não vamos nos envolver. Nós aprendemos com Enoque também, que em meio a uma geração corrompida nós não vamos nos envolver. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu e você morrer, estiver no caixão, estou falando algo real, vão vir pessoas de todos os lugares, mas o que elas vão falar de mim e de você? Você já parou para pensar nisso? O que as pessoas elas vão relatar de mim e de você? Será que elas vão relatar que nós fomos um bom pai? Será que elas vão relatar que nós fomos um bom músico? Será que elas vão relatar que eu fui um bom pregador da palavra? Será que ela vai relatar que eu fui um bom professor, nós fomos professor? Será que ela vai relatar que nós fomos um grande mestre? O que é que as pessoas irão relatar de mim e de você? Assim como eu acabei de relatar de 2 homens de Deus que marcaram uma geração corrompida, entregue aos seus prazeres. E você vê que depois disso veio o quê? O dilúvio. Você vê que foi muito logo em Gênesis. Tudo bem, se passaram anos, mas você vê que não passou de Gênesis. Assim que Deus criou o homem. Tudo bem, se passaram muitos anos, mas não foi logo no começo. Acho que a graça do Senhor está muito grande sobre essa geração, não está não? A graça do Senhor está muito grande, o amor do Senhor está muito grande sobre uma geração.